Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ele e a Torá. Nós vamos falar sobre a Parashá da semana passada, porque nós tivemos um probleminha técnico, então vamos falar da Parashá Vaishlach, e também vamos falar da Parashá dessa semana, que é Vayeshev. Então vamos falar dessas duas Parashá no vídeo de hoje. Então, a Parashá de hoje é... Vaishlach. Enviou. Gênesis 32, capítulo 3 a capítulo 36, versículo 43. Observação? Não sei, tá escrito Haftará Obadias, do capítulo 1, do 1 ao 21. Tá. E Brit Hadashah, Mateus 26, capítulo 36, até o 46. No retorno para Eretz, vou dar um resumo, né? No retorno para Eretz, Yaakov envia mensageiros para sondar as relações com Esaf. Este volta ao encontro do irmão com uma tropa de 400 homens. Yaakov, neste momento de extrema dificuldade, apega-se mais a Hashem através da tefilá, que é a oração, e persevera concentrado por toda a noite. Então, depois da vinhetinha, nós vamos aprofundar melhor nessas duas parashá. O que a parashá nos ensina hoje? A reflexão sobre a realidade sem saber a realidade dos fatos, qualquer atitude será como um mero tiro no escuro, sem, no entanto, acertar no alvo. Um caçador experiente saberá para que lado o animal se movimenta ao ouvir o tiro, e é exatamente lá que ele deve mirar. Essa analogia nos mostra que, antes de tomar qualquer decisão, devemos analisar racionalmente e buscar em Hashem as respostas e as atitudes que devemos tomar. Em um momento de dificuldade, devemos refletir sobre todos os aspectos que envolvem o problema. Antes de tudo, Yaakov sabia que fora Hashem que lhe enviou de volta a Eretz, terra. Sendo assim, ele deve obedecer à sua voz e saber que a providência divina nunca o abandonaria. O Eterno não encaminharia para a destruição Yaakov e as 12 tribos, a quem fez promessa de eleição dentre as nações. Yaakov teria uma missão a cumprir em Eretz, e o Eterno é fiel e poderoso para zelar pela sua palavra. Yaakov sabia que Esaú, nunca foi um tzadik, ou seja, justo. O interesse dele não era o mesmo de Yaakov, ou seja, receber as brachot de seu pai para herdar a aliança com Hashem. Esaf queria ser honrado com muitas posses e receber a herança de Itzhak, somente em nível material. Yaakov se dispõe a perseverar a noite inteira em tefilá. E esta é a melhor arma de defesa e de ataque que um servo de Deus pode ter. Ou seja, Esaf, ele não pensava em oração, não pensava no Eterno. Ele era um homem de caça. Já Yaakov, ele era um homem de oração. Então, o tempo todo você vai ver nessas parashás, quando vai falar de Jacó, sobre essa oração e essa intimidade que ele tinha com o Eterno. Por isso que o Eterno sempre estava ali a falar com ele. Então, a tefilá é o relacionamento íntimo com o Todo-Poderoso. Através dela, estabelecemos a comunicação com o Eterno. Não se trata de um monólogo, mas de um diálogo onde derramamos nossa Neshama, alma, humildemente ao Kadosh Baruch Hu. É um momento de expormos nossos sentimentos e expectativas, ouvimos a sua resposta, seja com paz interior, pensamentos e respostas divinas, seja com o próprio silêncio que nos faz perseverar e vigiar com certeza. São ações divinas que se revelam ao longo do tempo. Muitos problemas têm sua raiz no âmbito espiritual, e assim devemos ser enfrentados com armas espirituais, disponibilizadas pelo Eterno. Yaakov perseverou em tefilá, oração, durante a noite. Com seu choro ele buscou em Deus a solução e a quebra das cadeias espirituais que afligiu seu relacionamento com seu irmão Esaf. A oração mostra em atitude
aquele que se submete e deposita sua herança em Hashem, como está escrito, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, versículo 24. Então você vê que ele ficou na sua angústia, ele buscou o Eterno, porque ele ia enfrentar o irmão dele, né? Jacó opta pelo enfrentamento, não se intimida com a tropa de Esaf, mas segue confiante que Hashem os direciona à terra da promessa, tendo em mãos os instrumentos dados pela providência divina, pela emuná e confiança, os problemas devem ser enfrentados, ainda que em rota de colisão. Todas as dificuldades propostas ao verdadeiro servo de Deus, ou seja, as provas e desafios, ajudam no processo de crescimento espiritual, bem como na aquisição de experiências espirituais que agem como suporte da emuná, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Sabendo que para o Eterno tudo é possível, devemos sempre estar cientes que Ele sempre está no total controle. Assim, andar segundo a vontade dEle em Kedushá e cumprindo a Torá e mitzvot como seus servos fiéis, estaremos em sua total dependência para assim obter o livramento de todas as ocasiões desta vida, como está escrito: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Porque Jacó estava sentindo a angústia, né? Muito fala da tribulação, que é a angústia de Jacó, porque ele iria enfrentar o irmão. E aqui o versículo fala que o Senhor estaria conosco na angústia. E esse é da Paraxá da semana passada, né? Agora nós vamos entrar então na Paraxá dessa semana, ou seja, do sábado agora, dia 8, dia 9. A Paraxá Vayeshev está em Gênesis capítulo 37, versículo 1, até capítulo 40, versículo 23. Isso, quer dizer, e habitou. E está no Haftará, né? Amós 2, 6, do capítulo 3 ao 8. E Brishadachá, Mateus 14, do 1 ao capítulo 15, 39. Então, após Jacó e seu clã instalarem-se em Eretz, Israel, região de Hebron, quando nasce Yosef, filho de Raquel, torna-se o preferido de Jacó, causando muito desconforto aos outros irmãos. Certo momento, Yosef descreve seus sonhos proféticos, apontando o significado sobre a sua posição de destaque espiritual em meio aos irmãos, aumentando ainda mais o sentimento de rivalidade em sua ocasião. Em uma das ocasiões, os seus irmãos se vingam e vendem Yosef para mercadores, simulando a sua morte no campo por uma fera, enganando assim a toda a família. Então vamos falar sobre isso nessa paraxá. E só para finalizar da outra paraxá, tá? Teve toda essa angústia, Jacó ele orou e mandou os mensageiros para o seu irmão e acabou que os dois fizeram as pazes, então não ocorreu nada. A paraxá narra o infortúnio de Yosef Hassadik, que é o justo, vendido para o Egito, para a casa de Potifar, um alto oficial do reino. Ao mesmo tempo, pela graça de Hashem, era abençoado e enriquecia a casa de seu senhor com o trabalho das suas mãos. A dedicação do servo atraiu a cobiça de sua esposa, a esposa de Potifar, a qual foi rejeitada por Yosef. Quando este não queria se contaminar com o pecado, assim ela arma uma cilada para o servo Yosef e o acusa injustamente de tentativa de estupro, levando-o ao cárcere. Neste local, Yosef é identificado e respeitado como tzadik. Sendo próspero em tudo o que faz, ele alcança o favor do chefe dos carcereiros. Yosef Hassadik tinha os dons divinos de interpretação de visões e sonhos, que os utiliza para decifrar os sonhos de dois presos servos de Faraó, os quais são realizados e se cumpre conforme a sua interpretação. Não lembro dessa história. Então, que teve que era o degustador de vinho, não lembro qual que era a profissão dele, que Yosef decifra o sonho falando que ele vai ser liberto, e o outro era o padeiro, que daí Yosef fala que ele vai ser... Não era o contrário? Não, o padeiro é condenado à morte. O vinho que... O degustador de vinho que sai e depois fala para Faraó sobre... Provador. Sobre Yosef. Degustador, provador. Ele experimentava os vinhos antes do Faraó para que o Faraó não morresse se caso tivesse envenenado.
E o que essa paraxá nos ensina hoje? O nome da paraxá Vayesh, que significa e habitou, alude certa tranquilidade para Yaakov. Depois das seguidas dificuldades e perseguições, desde que partiu de Eretz para a casa de Lavrã, Yaakov enfrentou conflitos com Esaf, Lavrã e Sherem. Este último sequestrou sua filha enquanto estava em Hebron. Após essa jornada, o patriarca habita seguro com sua família, sendo próspero e respeitado pelos vizinhos como descendente abençoado do Deus de Abraão. Assim, em sua visão, despontava as promessas da aliança em sua família e vislumbrava os propósitos de Hashem para as próximas gerações. Yaakov conseguia identificar os dons especiais que seu filho Yosef Hassadik recebera divinamente e reconhecia nele a liderança expressa na interpretação do próprio sonho profético, bem como em seus atos como tzadik. No entanto, logo após enfrentar grandes lutas externas, tem que defrontar conflitos internos com os sentimentos de desamor e as rivalidades entre os irmãos que ameaçam a unidade do povo de Deus. É muito claro observar nesta paraxá as consequências do erro de Yaakov em privilegiar e dar um tratamento diferenciado a Yosef, colocando-o em um patamar acima dos seus irmãos, sendo tratado como o filho preferido. Isto não justifica nem isenta a culpa que eles carregam ao entregar seu irmão como escravo aos idólatras, e até mesmo como alguns dentre eles terem a terrível intenção de desejar a morte do irmão mais novo. Aqui vemos como estes sentimentos negativos, como a inveja, a intolerância e principalmente a falta de amor e união, pode fomentar o ódio e a violência que culmina no assassinato. A atitude irrefletida de Yaakov contribui com uma parcela para o ocorrido. A Torá, com isso, nos ensina que devemos dar um tratamento igualitário a todos os filhos, independentemente de quais relacionamentos dão fruto. Cada filho necessita da atenção dos pais para sentir segurança, a partir da expressão do amor e dos cuidados que lhes dão, oferecidos principalmente na infância, adolescência e juventude. Você não vai ter esse problema, né, Breno? Do quê? De ficar com ciúmes, os irmãos ficarem ciúmes, ou a gente ter algum tratamento. Porque eu não tenho irmão. Exatamente. Yosef tipifica o Mashiach de Deus, o ungido que trouxe e trará a Geulah para Israel e todas as nações, redenção. Yeshua HaMashiach, em sua primeira vinda, age como Yosef, repreendendo seus irmãos e fazendo com que eles vejam seus próprios pecados e lhe mostra o caminho da justiça da Torá, através dos dons espirituais e investido da autoridade do Ruach Kadosh, declara sua posição estabelecida por Hashem para a redenção. Seus irmãos, como os Bnei Israel, não creem em suas profecias e palavras. Yosef e Benjamim, os irmãos mais novos, que é o Benjamim, seriam os últimos sobre visão humana a terem posição de domínio sobre os demais. Assim também Yeshua é enviado por Hashem de forma simples e humilde dentre a sociedade judaica. Apesar de sua unção e natureza para assumir sua posição, seus irmãos os rejeitam e entregaram aos gentios, enquanto Yeshua está no meio de seu povo. Eles não o reconhecem, contudo, eles irão reconhecê-lo no final dos tempos. Quando sentir a necessidade do alimento espiritual, verão no segundo trono, revestido do poder de todo o poder. Os irmãos são submetidos a várias aflições até o momento da grande revelação, a qual será feita a sós entre eles, onde impera o amor, o arrependimento, a misericórdia, o perdão e uma nova vida de abundância e união. Que Mashiach volte em breve em nossos dias. Amém. É legal que, se você começar a ver a história de Yosef, você começa a ver a semelhança dele com o Mashiach, né? Essa última parte que fala sobre os irmãos não reconhecerem, foi os irmãos de Yosef não reconheceram, né? E isso acontece com Yeshua, né? Que os irmãos, no caso judeus, não o reconhecem. Por enquanto, alguns, né? Porque a gente já tem aí muitos judeus que reconhecem Yeshua como Mashiach, mas você vê que depois eles acabam reconhecendo
quando Yosef, ele tira suas vestes egípcias. Infelizmente, Yeshua ainda está com as vestes romanas, né? Muitas pessoas ainda colocam ele até com aquelas, as vestes literal, vamos dizer, né? Aquela roupa branca com aquela faixa vermelha. Então, quando ele tirar aquela roupa e mostrar, olha, eu sou judeu, foi a mesma coisa com Yosef. Tirou todas as suas vestes, sua peruca, sua maquiagem egípcia, né? E aí os irmãos puderam reconhecê-lo. E assim será com a volta de Yeshua. Quando ele se mostrar a sua verdadeira identidade judaica e os irmãos poderem vê-lo como ele realmente é, um judeu. E assim você vê em todas as partes, né? Você vê que tem o José Yosef decifra o sonho, né? Você vê que tem a ver com pão, com vinho, né? O sangue, o pão. Falou do sonho lá do faraó. Não, aqui a gente falou por cima, né? Porque a gente foi mais para pegar mesmo ali a Paraxá. Uma coisa interessante do meu rabino Maurício é que ele pega a Paraxá pra gente levar para a vida de hoje. Então, o que você pode ver com isso? Como falou agora, se você tem outros filhos, não fazer com que um seja mais predileto que o outro. No começo da Paraxá, enfatizou muito a oração de Jacob com o Eterno. Mas e você? O que você conseguiu, assim, captar nessas duas Paraxás? Tudo. Parashot. Fala um pouquinho. Um pouquinho? Antes de acabar o tempo. Na primeira Paraxá, qual é o nome da Paraxá? Vaishlar. Na primeira Paraxá, eu não lembro muito. Na segunda Paraxá, sobre isso que você acabou de falar, né? Sobre a oração. É isso. O tempo está acabando e eu não sei quando que vou conseguir colocar o vídeo, mas quinta-feira é a festa de Hanukkah. Tem vídeo, gente, gravado. Eu vou até deixar aqui como card. Sim, espera. Pra você... fala. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha. Ai, meu Deus, tô falando um negócio importante, mais importante. A festa de Hanukkah, eu vou deixar aqui um link que eu fiz há 2 anos atrás, eu e o Breno. Tá com a vozinha de criança ainda. E vamos falar sobre a Hanukkah que se inicia na quinta-feira, né? Faltou 1 minuto. Então é isso, boa semana e estamos chegando ao Shabbat e a festa de Hanukkah. Hag Sameach Hanukkah e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!